avó choca ao revelar abuso silencioso do marido durante parto trágico do neto. Naquela tarde abafada, as nuvens escuras se aglutinavam no céu, como se já soubessem do segredo prestes a ser revelado. A pequena cidade de Vale Verde, onde todos conheciam todos, já estava acostumada com o peso das histórias não contadas. A avó Lúcia, com seu olhar cansado e mãos trêmulas, sabia que aquele era o momento. Havia passado uma vida inteira carregando o fardo de um silêncio que lhe atravessava a alma. Ela respirou fundo, o coração disparando. Ainda pairava no ar, mas nada parecia doce quando a verdade ameaçava vir à tona. Um relâmpago cortou o céu, iluminando o rosto pálido de Lúcia por um instante. Era como se o próprio universo estivesse ecoando seu clamor por justiça. Clara, você precisa saber. As palavras dançavam nos lábios da avó, mas um nó na garganta a impedia de liberar a torrente de dor. Era um segredo que havia se escondido sob camadas de sorrisos forçados e conversas superficiais. Certa vez, durante o parto do seu pai, algo terrível aconteceu. Sua voz quase falhando, Lúcia olhou para a neta, buscando coragem naqueles olhos inocentes. Seu avô, ele, não era quem todos pensavam. A revelação veio como uma brisa gelada que cortava a atmosfera pesada. Clara sentiu um aperto no peito. A figura carismática de seu avô, o pilar da família, agora se tornava uma sombra. Olhando para o seu rosto, Clara, sou lembrada de tudo. O grito desesperado da parteira ecoando pela casa, a dor pulsando me consumindo, e ele, ao invés de ser meu apoio, foi meu algoz, continuou Lúcia, as lágrimas fazendo seus olhos brilharem. Clara queria acreditar, mas como? A ideia de que o homem querido que trazia doces e histórias nas noites de inverno pudesse se esconder atrás de algo tão monstruoso a deixava confusa. O trovão estrondou e o teto parecia tremer com cada palavra que surgia dos lábios da avó. Clara começou a juntar as peças. A avó sempre parecia um fantasma nos encontros de família, muitas vezes desviando o olhar, como se estivesse presa em algo que a torturava por dentro. Mas o que mais havia naquelas paredes repletas de quadros empoeirados? Enquanto a avó falava, a resistência da família se tornava mais evidente. Os murmúrios na cidade, a pressão para manter as aparências. Clara sabia que a verdade poderia explodir a vida deles em 1000 pedaços, mas ser omissa era uma dor ainda maior. Seria a coragem da avó suficiente para reconstruir os laços que há muito estavam danificados? No momento em que Lúcia declarou: "Você precisa saber que a verdade pode libertar", um relâmpago iluminou toda a sala, como se fosse uma súplica da própria natureza. Clara sentiu o frio na espinha e pensou se a avó finalmente estava disposta a lutar. Qual seria o preço a pagar por essa liberdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lúcia falava, um medo espesso pairava no ar. Clara sentiu um nó na garganta, misturando confusão e raiva. A cada palavra, a imagem do avô querido se distorcia, se desfazendo como uma miragem. Em dia quente. Mas antes que ela pudesse processar a dor dessa nova verdade, o telefone fixo da casa começou a tocar incessantemente, quebrando o momento tenso. Lúcia hesitou, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Deixe, mãe, disse Clara, tentando afastar a tensão. Mas a avó já estava se levantando, sua mão trêmula alcançando o aparelho. Ao atender, um pálido alô mal escapou de seus lábios. Fez seu corpo enrijecer. Lúcia, sou eu. Preciso que você venha imediatamente. É sobre seu filho. A voz do outro lado era familiar, mas não esperada. Era de Silvia, uma amiga antiga que tinha um tom alarmante. Clara notou a mudança abrupta na expressão da avó. O medo tomou conta, refletindo um eco da conversa que acabaram de ter. Silvia. O que aconteceu? Diga logo. Lúcia implorou, a voz falhando. Clara observava, perplexa. Que poderia ser tão urgente? A avó nunca parecia ser do tipo a entrar em pânico. Ele pediu ajuda, Lúcia. A situação está piorando. Você sabe do que eu tô falando. Um silêncio pesado seguiu, como se o próprio ar estivesse pesando sobre elas. Clara notou seu coração disparar. Uma sombra escura transparecia no rosto da avó. O que isso significava? Um frio percorreu a espinha de Clara, enquanto Lúcia fechava os olhos, enterrando o que restava de coragem. Num ato impensado, ela soltou o telefone e caiu de joelhos, a dor estampada em seu rosto. Não! Não é possível! Ela balançou a cabeça, como se quisesse negar a realidade que estava começando a se desdobrar. Clara agachou-se ao lado dela, desesperada. Vovó, o que aconteceu? O que está acontecendo com meu pai? Mas o olhar da avó parecia distante, perdida em memórias que Clara não podia imaginar. Nesse exato momento, um estrondo ecoou pela cidade. Um tiro. O barulho cortou o ar como uma faca. E Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. A raiar da tempestade que agora se anunciava no horizonte, um grito feminino cortou a noite. Clara, fique aqui! Gritou Lúcia, mas Clara já se levantava, puxando a avó junto. Seu instinto gritando que aquilo não era apenas barulho aleatório. Elas correram até a janela, e o que viram as paralisou. Um grupo de pessoas cercando uma casa não muito longe. Os rostos estavam em pânico, as vozes elevadas, mas uma delas se destacou. Um homem de traços conhecidos. Era seu pai. Ele estava no meio da confusão, as mãos levantadas e o desespero estampado na cara. Pai! Gritou Clara, mas sua avó a segurou com firmeza. Não! Não vá! Você não pode. A voz de Lúcia não era mais a de uma avó serena. Era de uma mulher que conhecia um inimigo
que Clara ainda não conseguia enxergar. O que estava acontecendo? Como isso tudo se ligava ao segredo que Lucy escondia? O rosto do avô, o homem que havia trazido amor e segurança, agora se transformava em uma ameaça. Vovó, o que você sabe? O que está acontecendo de verdade? Clara estava sem fôlego, mas as palavras saíam automaticamente. O coração dela pulsava, descontrolado. A verdade que agora parecia se desenrolar em espiral, como um ciclone prestes a engolir tudo. Então a cena diante da janela se tornou um caos. Um grito trespassou o ar e um novo tiro ecoou. E só então Clara percebeu que talvez sua avó não fosse a única que carregava segredos. Um novo relâmpago iluminou o céu, e no frio da noite, Clara se questionou até que ponto ela realmente conhecia sua família. Clara sentiu seu coração disparar, as palmas suadas contra a madeira fria da janela. O caos do lado de fora se desenrolava em um panorama surreal. Seu pai, cercado por pessoas, a tensão no ar como uma tempestade prestes a estourar. A avó, com o rosto pálido, tinha um olhar distante que Clara nunca havia visto antes. Ela não era apenas a avó, amorosa que sempre trazia doces. Ali, diante daquela cena, ela parecia uma mulher carregando segredos que podiam desmoronar o mundo que conheciam. Um novo tiro ecoou e tudo parou. O tempo parecia se esticar, como um fio tenso prestes a romper. O que está acontecendo? Clara sussurrou, em um misto de medo e confusão. A avó não respondeu. Estava paralisada, o olhar perdido em lembranças que Clara não compreendia. Um novo grito se elevou do lado de fora, e a filha do desespero estava ali, gritando por socorro. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher emergiu da multidão. Clara a reconheceu. Era Valéria, uma vizinha que sempre entrava em suas conversas como a esquisita da rua. A mulher começou a falar, gesticulando com fervor, mas as palavras que saíram de seus lábios cortaram o ar como um cutelo. Ele fez isso! Ele está em perigo porque ele mesmo é o problema! Exclamou. O mundo de Clara desabou. O que você quer dizer? Gritou, o nó na garganta se intensificando. A resposta de Valéria não levou muito a ser revelada. Seu pai, ele está envolvido em algo muito pior do que você imagina. Ele não é mais a pessoa que você conhece. O realismo daquela revelação era cruel. Clara sentiu as pernas tremerem, uma onda de náusea subindo. Seu pai a amava, sempre foi gentil. A vida que tinham era repleta de lembranças alegres, como os passeios no parque e as histórias que ele contava na hora de dormir. Mas aquela imagem estava se desvanecendo, consumida por uma nova sombra que se insinuava. A avó de repente se levantou. Sua postura não era mais curvada pelo peso dos anos, mas rígida, quase feroz. Valéria, cale a boca! Você não tem ideia do que está falando. A voz de Lúcia cortou a confusão e a tensão aumentou. Saia da minha casa! Mas ele precisa de ajuda, você sabe! Valéria gritou e o desespero na sua voz fez descer um frio pela espinha de Clara. A verdade pode libertá-los a todos. Clara desviou o olhar para o rosto de sua avó. A confusão crescendo. O que mais Lúcia escondia? O que seu pai estava fazendo?
Uma raiva crescente se formou no estômago de Clara. A urgência da situação implorava por respostas. Vovó, o que está acontecendo realmente? Mas antes que Lúcia pudesse responder, um novo barulho cortou a noite. Uma sirene alta, seguida de gritos que ecoavam pela rua. Clara olhou novamente pela janela e o que viu era mais chocante do que tudo que já enfrentara. A polícia chegava em peso, sirenes cortando a escuridão. A confusão se transformou em pânico. O que antes era apenas um tumulto, agora tomava a gravidade de uma cena de crime. A imagem de seu pai levantando as mãos ficou gravada na mente dela. Um homem desesperado, cercado por uma realidade que não conseguia entender. Clara, Lúcia chamou, puxando-a para longe da janela. Você não pode sair, é perigoso. A voz da avó era uma mistura de temor e autoridade. Mas Clara não conseguiu se conter. A necessidade de entender a verdade pulsava forte dentro dela. Você precisa me dizer a verdade. Agora, o que ele está fazendo? Mas Lúcia estava mudando e uma angústia profunda formava-se no seu olhar. Uma escolha precisa ser feita, Clara. A verdade pode ser uma faca de dois gumes. Com um dread no peito, Clara sentiu que o mundo como conhecia estava desmoronando, revelando uma rede de mentiras e segredos que a envolviam. Antes que pudesse protestar, a lembrança das palavras de Valéria ecoou. A verdade pode libertá-los. E no instante seguinte, quando o caos do lado de fora atingiu seu auge, o estrondo ressoou, mais alto que qualquer outro, como se a própria terra estivesse tremendo. E neste momento, Clara entendeu que o verdadeiro desafio de sua vida estava apenas começando. Você precisa decidir se está pronta para enfrentar a escuridão que está prestes a ser revelada. O peso dessa escolha pairou entre elas, e Clara percebeu que talvez a avó e o pai não fossem as únicas que carregavam segredos insuportáveis. Clara estava paralisada. A adrenalina pulsava em suas veias, mas as palavras de Valéria reverberavam na sua mente como um eco assustador. Ele não é mais a pessoa que você conhece. E ali, nesse momento, tudo parecia se desviar da realidade que ela pensava que entendia. O caos do lado de fora a envolvia como uma tempestade. Sem conseguir pensar, Clara olhou rapidamente para a avó, buscando respostas, mas viu apenas um rosto desesperado, que agora refletia o mesmo pavor que sentia. Um novo tiro cortou o ar, seguido por gritos que soavam longe, mas que pareciam se aproximar a cada segundo. A sirene da polícia ecoava e a confusão aumentava. Clara precisava saber a verdade. Vovó gritou. Mas Lúcia parecia longe, absorta em um mundo de memórias que Clara não conseguia acessar. Você precisa me contar, mãe. A voz de Clara soou quase como um ultimato, mas Lúcia não respondeu. Com a respiração acelerada, Clara decidiu que não poderia esperar mais. A necessidade de saber a consumia. Então, uma sombra grande passou pela janela, fazendo Clara estremecer. Foi nesse momento que tudo mudou. Uma figura conhecida surgiu da escuridão. Era seu pai,
Mas não era o homem gentil que ela conhecia. Ele estava sujo, com roupas rasgadas, e a expressão em seu rosto é a de puro desespero. As mãos levantadas, ele gritava, mas as palavras não conseguiam atravessar o tumulto. Clara sentiu um nó na garganta. Pai! Ela levou as mãos ao peito, mas antes que pudesse tomar qualquer ação, um segundo homem apareceu ao lado dele. Este tinha uma expressão feroz, e antes que Clara pudesse processar, o desconhecido disparou outra vez. O barulho do tiro ecoou em seus ouvidos como um trovão. Clara, não! A avó puxou para longe da janela, mas era tarde demais. O rosto de seu pai mudava, e um olhar vazio substituiu a ternura que Clara conhecia. Ele fez isso. Ele está em perigo porque ele mesmo era o problema. Valéria gritou novamente, e essa voz pareceu ganhar forma no caos. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Por que mais Lúcia escondia? A verdade pronta para explodir em milhares de pedaços. Mas de repente tudo desmoronou. Enquanto o pai gritava algo que Clara não conseguia entender, algo mais chamou atenção. Do outro lado da rua, uma figura feminina se destacava. Clara a reconheceu. Era uma mulher que tinha visto algumas vezes, mas os detalhes se tornaram confusos. Era a mulher que havia aparecido em fotografias antigas, ao lado do pai, durante a juventude dele. Ela estava lá, observando tudo com um olhar intenso. Não faça isso, amor! Essa mulher gritou, e as palavras de repente abriram um mundo de possibilidades aterradoras. Clara nunca a tinha visto antes, mas a maneira como o pai respondeu fez tudo tremer. Ele começou a hesitar, olhando para ela com uma mistura de amor e medo. Ana, não, ele disse, como se o mundo estivesse desmoronando. O rosto de Clara ficou pálido. Quem é ela? O que está acontecendo? O tempo pareceu parar. Lúcia olhou para a neta, pálida, paralisada pelo choque. Essa é sua mãe, disse Lúcia entre lágrimas. A verdade a atingiu como um raio. Ela está viva, Clara sussurrou, em estado de choque. Todas as memórias e as conversas sobre a mãe que tinha desaparecido agora viravam um amálgama confuso de emoções. O que mais não sabia? A cidade em volta delas estava em um caos completo. As sirenes da polícia se misturavam aos gritos. Clara olhou de volta para o pai, e o desespero no rosto dele fez seu coração despedaçar. Pai, o que está acontecendo? Mas os olhos dele estavam nos da mulher, e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não sabemos como explicar isso, Clara, mas eles estão mais envolvidos do que pensamos, disse Lúcia, as palavras falhando. O cenário se tornou um labirinto de segredos, e não havia como voltar atrás. A cada passo, Clara sabia que a verdade que estava se revelando poderia despedaçar não apenas a imagem do pai que ela sempre conhecera, mas tudo ao seu redor. Com a gritaria crescendo, um novo tiro soou. Puro caos. E então, questionando tudo o que acreditava saber, Clara se perguntou o que mais estava escondido sob as camadas de mentiras que sustentavam sua família. Essa noite estava longe de acabar, e ela sentia que a tempestade estava apenas começando. Clara estava paralisada. A adrenalina pulsava em suas veias.
Mas as palavras de Valéria reverberavam na sua mente como um eco assustador. Ele não é mais a pessoa que você conhece. E ali, nesse momento, tudo parecia se desviar da realidade que ela pensava que entendia. O caos do lado de fora a envolvia como uma tempestade. Sem conseguir pensar, Clara olhou rapidamente para a avó, buscando respostas, mas viu apenas um rosto desesperado que agora refletia o mesmo pavor que sentia. Um novo tiro cortou o ar, seguido por gritos que soavam longe, mas que pareciam se aproximar a cada segundo. A sirene da polícia ecoava e a confusão aumentava. Clara precisava saber a verdade. "Vovó!" gritou, mas Lúcia parecia longe, absorta em um mundo de memórias que Clara não conseguia acessar. "Você precisa me contar, mãe." A voz de Clara soou quase como um ultimato. Mas Lúcia não respondeu. Com a respiração acelerada, Clara decidiu que não poderia esperar mais. A necessidade de saber a consumia. Então, uma sombra grande passou pela janela, fazendo Clara estremecer. Foi nesse momento que tudo mudou. Uma figura conhecida surgiu da escuridão. Era seu pai, mas não era o homem gentil que ela conhecia. Ele estava sujo, com roupas rasgadas, e a expressão em seu rosto era de puro desespero. As mãos levantadas, ele gritava, mas as palavras não conseguiam atravessar o tumulto. Vez o barulho do tiro ecoou em seus ouvidos como um trovão. "Clara, não!" A avó a puxou para longe da janela, mas era tarde demais. O rosto de seu pai mudava e um olhar vazio substituiu a ternura que Clara conhecia. "Ele fez isso! Ele está em perigo, porque ele mesmo é o problema!" Valéria gritou novamente, e essa voz pareceu ganhar forma no caos. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. "Por que você está dizendo isso?" perguntou, com uma raiva misturada ao medo. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão era palpável. O que mais Lúcia escondia? A verdade pronta para explodir em milhares de pedaços. Mas, de repente, tudo desmoronou. Enquanto o pai gritava algo que Clara não conseguia entender, uma nova figura emergiu da multidão. Era alguém ainda mais inesperado. A irmã de Lúcia, Beatriz, que Clara acreditava estar viva apenas em memórias distantes. Ela havia desaparecido há anos, como uma sombra tragada pela vida. "Silêncio!" Beatriz gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. A expressão dela era de fúria e dor, um pano de fundo dramático para a cena que se desenrolava. "Você não entende, Clara. Ele é responsável pela morte dela." A revelação ressoou como um trovão, e o mundo à sua volta parecia ruir. Clara sentiu o chão se abrir debaixo dela. Ana, a mulher que estava com seu pai, agora tremia, e a expressão dele mudava de desespero para culpa. "Não, não foi o deixou fora de controle, Lúcia. Agora é tarde demais para reparar." O caos externo não importava mais. O conflito pessoal dela superou tudo. "Você não sabe de nada. Eu fiz o que eu pude." Lúcia retrucou, sua voz quebrando, revelando anos de dor e segredos. Clara olhou entre as duas, o desespero se transformando em um turbilhão. Como assim sua avó e sua tia estavam em lados opostos de tão grande verdade? O que mais estava escondido?
Nesse momento crítico, tudo pareceu acelerar. Ouvindo os gritos ao fundo, Clara percebeu que os policiais se aproximavam, criando uma barreira entre o que podia ser uma tragédia e uma solução. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, enquanto um novo barulho estourou. Um estrondo de vidro quebrando. Clara se virou para a janela, e a cena que se apresentou a ela foi mais que aterradora. Seu pai, agora cercado, tentava se afastar, mas não antes de outra voz penetrar o caos. Parem! Todos vocês, parem agora! Era um homem alto com uma insígnia brilhante, uma autoridade. Clara reconheceu o peito recondido, mas logo olhou novamente para o pai. Vocês estão todos em perigo, ele gritou, o desespero em seu tom. E assim, com a verdade escorrendo pelas frestas dos sorrisos que uma vez acreditou. Clara sentiu que não havia como voltar atrás. A imagem de seu pai, sua avó, sua tia, tudo que ela conhecia, se desfez em um horror que ninguém poderia prever. O que era real? Quem eram todos aqueles personagens em uma trama que parecia não ter fim? Antes que pudesse responder, um grito cortou o ar mais uma vez, e Clara percebeu que a noite estava apenas começando. Clara estava paralisada. A adrenalina pulsava em suas veias, mas as palavras de Valéria reverberavam na sua mente como um eco assustador. Ele não é mais a pessoa que você conhece. E ali, nesse momento, tudo parecia se desviar da realidade que ela pensava que entendia. O caos do lado de fora a envolvia como uma tempestade. Sem conseguir pensar, Clara olhou rapidamente para a avó, buscando respostas, mas viu apenas um rosto desesperado, que agora refletia o mesmo pavor que sentia. Um novo tiro cortou o ar, seguido por gritos que soavam longe, mas que pareciam se aproximar a cada segundo. A sirene da polícia ecoava e a confusão aumentava. Clara precisava saber a verdade. Vovó, gritou, mas Lúcia parecia distante, absorta em um mundo de memórias que Clara não conseguia acessar. Você precisa me contar, mãe. A voz de Clara soou quase como um ultimato, mas Lúcia não respondeu. Com a respiração acelerada, Clara decidiu que não poderia esperar mais. A necessidade de saber a consumia. Então, uma sombra grande passou pela janela, fazendo Clara estremecer. Foi nesse momento que tudo mudou. Uma figura conhecida surgiu da escuridão. Era seu pai, mas não era o homem gentil que ela conhecia. Ele estava sujo, com roupas rasgadas, e a expressão em seu rosto era de puro desespero. As mãos levantadas, ele gritava, mas as palavras não conseguiam atravessar o tumulto. Clara sentiu um nó na garganta. Pai! Ela levou as mãos ao peito, mas antes que pudesse tomar qualquer ação, um segundo homem apareceu ao lado dele. Este tinha uma expressão feroz, e antes que Clara pudesse processar, o desconhecido disparou outra vez. O barulho do tiro ecoou em seus ouvidos como um trovão. Clara, não! A avó a puxou para longe da janela, mas era tarde demais. O rosto de seu pai mudava, e um olhar vazio substituiu a ternura que Clara conhecia.
Ele fez isso. Ele está em perigo porque ele mesmo é o problema. Valéria gritou novamente, e essa voz parecia ganhar forma no caos. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Por que você está dizendo isso? Perguntou com uma raiva misturada ao medo. As pessoas ao redor começaram a murmurar. A tensão era palpável. O que mais Lucy escondia? A verdade pronta para explodir em milhares de pedaços. Mas, de repente, tudo desmoronou. Enquanto o pai gritava algo que Clara não conseguia entender, uma nova figura emergiu da multidão. Era alguém ainda mais inesperado. A irmã de Lúcia, Beatriz, que Clara acreditava estar viva apenas em memórias distantes. Ela havia desaparecido há anos, como uma sombra tragada pela vida. Silêncio! Beatriz gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. A expressão dela era de fúria e dor, um pano de fundo dramático para a cena que se desenrolava. Você não entende, Clara. Ele é responsável pela morte dela. A revelação ressoou como um trovão, e o mundo à sua volta parecia ruir. Clara sentiu o chão se abrir debaixo dela. Ana, a mulher que estava com seu pai, agora tremia, e a expressão dele mudava de desespero para culpa. Não foi assim, ele gritou, mas Clara não sabia mais em quem acreditar. Beatriz avançou, seus olhos no pai de Clara. Você o deixou fora de controle, Lúcia. Agora é tarde demais para reparar. O caos externo não importava mais. O conflito pessoal delas se sobrepunha a tudo. Você não sabe de nada. Eu fiz o que eu pude. Lúcia retrucou, sua voz quebrando, revelando anos de dor e segredos. Clara olhou entre as duas, o desespero se transformando em um turbilhão. Como assim? Sua avó e sua tia estavam em lados opostos de tão grande verdade. O que mais estava escondido? Nesse momento crítico, tudo pareceu acelerar. Ouvindo os gritos ao fundo, Clara percebeu que os policiais se aproximavam, criando uma barreira entre o que podia ser uma tragédia e uma solução. O tempo parecia escorregar entre seus dedos, enquanto um novo barulho estourou. Um estrondo de vidro quebrando. Clara se virou para a janela, e a cena que se apresentou a ela foi mais que aterradora. Seu pai, agora cercado, tentava se afastar, mas não antes de outra voz penetrar o caos. Parem! Todos vocês parem agora! Era um homem alto com uma insígnia brilhante, uma autoridade. Clara reconheceu o peito recozido, mas logo olhou novamente para o pai. Vocês estão todos em perigo, ele gritou, o desespero em seu tom. E assim, com a verdade escorrendo pelas frestas dos sorrisos que uma vez acreditou, Clara sentiu que não havia como voltar atrás. A imagem de seu pai, sua avó, sua tia, tudo o que ela conhecia se desfez em um horror que ninguém poderia prever. O que era real? Quem eram todos aqueles personagens em uma trama que parecia não ter fim? Antes que pudesse responder, um grito cortou o ar mais uma vez, e Clara percebeu que a noite estava apenas começando. No meio do tumulto, o homem da insígnia se virou para o grupo e, com uma determinação sombria, apontou para Lúcia. Você está presa, Lúcia. Temos provas. Você não pode mais fugir da sua culpa. O que essa afirmação significava?
Clara sentiu seu coração parar por um momento. Provas da culpa de sua avó? O que mais estava escondido sob a superfície daquela família fragmentada? O chão sob seus pés parecia desmoronar, e a visão de sua avó, a mulher que sempre foi sua fortaleza, agora a deixava devastada. Mãe, o que está acontecendo? Clara perguntou, a voz embargada, enquanto o caos do lado de fora se tornava um eco distante, substituído pela ansiedade pulsante em seu peito. Ela sabia que o que estava por vir mudaria tudo. Clara sentiu seu coração pesar no peito. A palavra presa balançava no ar, como um eco assustador. Sua avó, a mulher que sempre parecera invencível, agora parecia uma sombra, cercada por acusações e segredos. A cena do lado de fora continuava a ser uma confusão de gritos e sirenes. Cada barulho estrondava nos ouvidos de Clara, como um apelo desesperado por ajuda. Você nunca foi nada além de uma mentirosa, Beatriz gritou, seu rosto vermelho de raiva e dor. Você sabia do que ele era capaz. Sabia o que ele fez. O pânico tomou conta do ambiente. Clara parecia encolher, incapacitada de entender como o que antes foi um lar cheio de amor, agora se transformava em um cenário de conflito e desilusão. Silêncio, o policial insistiu, sua voz imponente tentando restaurar a ordem. Precisamos que todos se afastem. É uma questão de segurança. Mas a atmosfera estava pesada demais e ninguém parecia ouvir, seus olhos fixos no que acontecia na frente. Clara respirou fundo, esperando que a verdade pudesse libertá-los a todos, mas o que iria acontecer em seguida tornou-se algo inimaginável. Então, no meio da confusão, uma explosão cortou o ar. O vidro da janela estourou, fragmentos brilhantes voando como cristais. Clara se agachou instintivamente, protegendo o rosto com os braços. O mundo ao seu redor parecia estar em câmera lenta, tudo se desintegrando ao seu redor. Quando levantou os olhos, viu seu pai se esforçando, lutando contra alguém no meio do tumulto. Pai! Ela gritou, mas a palavra saiu como um sussurro no barulho ensurdecedor. A cena que se desenrolava a fez engolir em seco. Seu pai, aquele homem gentil que sempre a apoiou, estava em uma luta desesperada, e o olhar de desespero e fúria que conhecia tão bem agora se misturava com um brilho de algo mais. Eles vão me pegar. O pai gritou, mas antes que pudesse terminar a frase, um outro homem, alto e másculo, apareceu e, em um gesto rápido, puxou uma arma. O pânico se espalhou pela multidão, as pessoas gritando e correndo, mas Clara ainda estava paralisada, fixada na cena em frente. Aos seus olhos. Então, a tudo isso, uma nova voz ecoou, clara e ominosa. Ele precisava ser parado. Ele precisava pagar. Clara virou a cabeça e ficou sem fôlego. A mulher que tinha visto antes, Ana, agora estava ainda mais próxima. O olhar dela era sido intenso, focado e com uma confiança perturbadora que Clara não entendia. Você não pode confiar nele, Clara. Ana exclamou, avançando como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ele fez coisas horríveis. Você precisa entender. As palavras caíram sobre Clara como um peso,
e o nó em sua garganta se apertou ainda mais. A intensidade da cena crescia, e antes que pudesse processar, um novo som cortou a confusão. Uma explosão. O barulho metálico sacudiu os vidros e deslocou as pessoas. E no meio da fumaça, o pai de Clara foi jogado para o lado, caindo pesadamente no chão. Alguém havia atirado e ela nem se atreveu a acreditar que isso estava realmente acontecendo. O medo tomou conta de Clara. Ao mesmo tempo, uma onda de raiva se ergueu dentro dela. Tudo o que ela conhecia estava se desmoronando e o conceito de família se distorcia diante de seus olhos. A verdade que agora se espalhava como um veneno. Seu pai não era o que parecia, mas o que mais estava escondido. Aquela mulher misteriosa tinha razão. Clara, confie em mim, Ana gritou, buscando desesperadamente a atenção dela. A confusão reinava, o pânico generalizado, mas uma coisa ficou clara. Clara precisava escolher de quem confiar. A cada passo, tudo que ela conhecia se desvanecia, e cada revelação produzia uma nova dor. E enquanto tudo isso se desenrolava, um novo pensamento se enraizou em sua mente. E se a verdade que agora começava a se revelar fosse ainda mais sombria do que qualquer um poderia imaginar? O que mais sua avó, sua tia e seu pai esconderam? O que estava em jogo ali? E na dança cruel da vida, quem de fato era o verdadeiro inimigo? O que deveria ter sido um chamado por ajuda, agora tornava-se um labirinto de traições. Com o coração disparado e a sensação de que o chão se movia sob seus pés, Clara percebeu que a luta estava apenas começando. Clara sentiu seu coração pesar no peito. A palavra presa balançava no ar como um eco assustador. Sua avó, a mulher que sempre parecera invencível, agora parecia uma sombra, cercada por acusações e segredos. A cena do lado de fora continuava a ser uma confusão de gritos e sirenes. Cada barulho estrondava nos ouvidos de Clara como um apelo desesperado por ajuda. Você nunca foi nada além de uma mentirosa, Beatriz gritou, seu rosto vermelho de raiva e dor. Você sabia do que ele era capaz, sabia o que ele fez. O pânico tomou conta do ambiente. Clara parecia encolher, incapacitada de entender como o que antes foi um lar cheio de amor, agora se transformava em um cenário de conflito e desilusão. Silêncio! O policial insistiu, sua voz imponente tentando restaurar a ordem. Precisamos que todos se afastem, que é uma questão de segurança. Mas a atmosfera estava pesada demais e ninguém parecia ouvir. Seus olhos, fixos no que acontecia na frente, Clara respirou fundo, esperando que a verdade pudesse libertá-los a todos. Mas o que iria acontecer em seguida tornou-se algo inimaginável. Então, no meio da confusão, uma explosão cortou o ar. O vidro da janela estourou, fragmentos brilhantes voando, como cristais. Clara se agachou instintivamente, protegendo o rosto com os braços. O mundo ao seu redor parecia estar em câmera lenta, tudo se desintegrando ao seu redor.
Quando levantou os olhos, viu seu pai se esforçando, lutando contra alguém no meio do tumulto. "Pai!" ela gritou, mas a palavra saiu como um sussurro no barulho ensurdecedor. A cena que se desenrolava a fez engolir em seco. Seu pai, aquele homem gentil que sempre a apoiou, estava em uma luta desesperada, e o olhar de desespero e fúria que conhecia tão bem agora se misturava com um brilho de algo mais. "Eles vão me pegar!" o pai gritou, mas antes que pudesse terminar a frase, um outro homem, alto e másculo, apareceu e, em um gesto rápido, puxou uma arma. O pânico se espalhou pela multidão, as pessoas gritando e correndo, mas Clara ainda estava paralisada, fixada na cena em frente aos seus olhos. Então, a tudo isso, uma nova voz ecoou, clara e ominosa. Ele precisava ser parado. Ele precisava pagar. Clara virou a cabeça e ficou sem fôlego. A mulher que tinha visto antes, Ana, agora estava ainda mais próxima. O olhar dela era intenso, focado e com uma confiança perturbadora que Clara não entendia. "Você não pode confiar nele, Clara!" Ana exclamou, avançando como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ele fez coisas horríveis! Você precisa entender." As palavras caíram sobre Clara como um peso e o nó em sua garganta se apertou. A intensidade da cena crescia e, antes que pudesse processar, um novo som cortou a confusão. Uma explosão. O barulho metálico sacudiu os vidros e deslocou as pessoas. E no meio da fumaça, o pai de Clara foi jogado para o lado, caindo pesadamente no chão. Alguém havia atirado. E ela nem se atreveu a acreditar que isso estava realmente acontecendo. O medo tomou conta de Clara. Ao mesmo tempo, uma onda de raiva se ergueu dentro dela. Tudo o que ela conhecia estava se desmoronando, e o conceito de família se distorcia diante de seus olhos. A verdade que agora se espalhava como um veneno. Seu pai não era o que parecia, mas o que mais estava escondido. Aquela mulher misteriosa tinha razão? "Clara, confie em mim!" Ana gritou, buscando desesperadamente a atenção dela. A confusão reinava, o pânico generalizado. Mas uma coisa ficou clara. Clara precisava escolher de quem confiar. A cada passo, tudo que ela conhecia se desvanecia, e cada revelação produzia uma nova dor. E enquanto tudo isso se desenrolava, um novo pensamento se enraizou em sua mente. E se a verdade que agora começava a se revelar fosse ainda mais sombria do que qualquer um poderia imaginar? O que mais sua avó, sua tia e seu pai esconderam? O que estava em jogo ali? E na dança cruel da vida, quem de fato era o verdadeiro inimigo? E foi nesse momento, quando tudo parecia perdido, que a reviravolta cruel chegou. O homem com a arma, aquele que Clara mal conseguia ver entre a fumaça, virou-se para seu pai com uma expressão de reconhecimento e disparou. O tiro ecoou, um som horrível, e antes que Clara pudesse gritar, ela viu seu pai cair no chão, mas uma luz começou a brilhar ao redor dele. Uma luz que não fazia sentido. "Pai?" Clara murmurou, mas não havia resposta. O homem se afastou, simplesmente, e uma confusão tomou conta da sala.
De repente, Ana começou a rir, uma risada seca e cheia de desprezo. Você realmente não sabia, Clara. Ele é o verdadeiro criminoso. Toda essa mentira foi para proteger você. Clara estava em choque. As palavras de Ana giravam em sua mente. O que significava aquilo? A verdade estava se desenrolando em camadas mais profundas e aterradoras. Clara olhou para sua avó, buscou sua proteção, mas Lúcia estava paralisada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não posso mais escondê-la, Clara. A atmosfera ficou pesada e o caos à sua volta parecia se dissipar em um murmúrio distante. Clara sentia que o chão fugia dela. O que você está dizendo? O que aconteceu? Mas Lúcia só podia olhar para o corpo caído de seu filho, e no olhar dela, Clara viu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Não havia mais volta. O que estava por vir seria devastador. Uma tempestade que varreria sua vida para sempre. Clara percebeu que dentro de cada pessoa ao seu redor havia uma história. Uma história contada em silêncios e segredos, revelando uma verdade que faria chocar cada relacionamento. O que mais ela ainda precisaria enfrentar? No fundo da mente, a única certeza que restava era de que nada seria como antes. Ela estava prestes a descobrir a verdadeira dimensão da traição. Clara sentiu seu coração pesar no peito. A palavra presa balançava no ar, como um eco assustador. Sua avó, a mulher que sempre parecera invencível, agora parecia uma sombra. Cercada por acusações e segredos, a cena do lado de fora continuava a ser uma confusão de gritos e sirenes. Cada barulho estrondava nos ouvidos de Clara como um apelo desesperado por ajuda. Você nunca foi nada além de uma mentirosa, Beatriz gritou, seu rosto vermelho de raiva e dor. Você sabia do que ele era capaz. Sabia o que fez. O pânico tomou conta do ambiente. Clara parecia encolher, incapaz de entender como o que antes foi um lar cheio de amor, agora se transformava em um cenário de conflito. Silêncio! O policial insistiu, sua voz imponente tentando restaurar a ordem. Precisamos que todos se afastem. É uma questão de segurança. Mas a atmosfera estava pesada demais e ninguém parecia ouvir. Clara respirou fundo, esperando que a verdade pudesse libertá-los a todos, só restando apenas sombras derretendo-se na escuridão. Mas o que iria acontecer em seguida se tornaria algo inimaginável. Então, no meio da confusão, uma explosão cortou fragmentos de dor e gritos. Quando levantou os olhos, viu seu pai se esforçando, lutando contra alguém no meio do tumulto. Pai! Ela gritou, mas a palavra saiu como um sussurro no barulho ensurdecedor. Seu pai, aquele homem gentil que sempre a apoiou, estava em uma luta desesperada. O olhar de desespero e fúria que conhecia tão bem agora se misturava com algo que a deixava inquieta. Eles vão me pegar! O pai gritou, mas antes que pudesse terminar a frase, um outro homem, alto e másculo, apareceu e, em um gesto rápido, puxou uma arma. O pânico se espalhou pela multidão, as pessoas gritando pelo caos. E então, algo que parecia impossível aconteceu. Antes que alguém percebesse,
Uma figura encapuzada atravessou o tumulto, movendo-se com uma agilidade quase sobrenatural. Clara mal podia acreditar no que estava vendo. "O que está acontecendo?" ela murmurou, confusa, enquanto a pessoa encapuzada se aproximava do pai, rapidamente se posicionando entre ele e o homem armado. "Não se mexam!" A figura gritou, a voz rouca, mas feroz. Em um movimento ágil, desarmou o agressor, tirando a arma de suas mãos antes que qualquer um pudesse reagir. O homem que antes estava pronto para atirar, agora parecia chocado, incapaz de entender como fora neutralizado. O tempo pareceu parar. Clara olhou nos olhos da figura encapuzada, uma mistura de espanto e reconhecimento. Você é." Suas palavras escorregaram pela garganta. Mas a figureiro já se virava para seu pai com uma intensidade que Clara nunca tinha visto antes. "É hora de você saber a verdade, Lucas. Não podemos mais esconder isso." A figura exclamou, revelando um rosto que Clara nunca soube que existia, mas que estava atrás de cada lembrança distorcida na sua mente. Era sua mãe. O choque foi como um golpe físico. Clara mal conseguia respirar. "Mamãe?" A palavra mal saiu, mas mesmo assim todos pareceram ouvir. Seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que aquela mulher que acreditava estar morta, a mulher que todos sempre disseram que tinha desaparecido, estava bem ali, na frente dela. Lúcia olhou, com o rosto em choque e as mãos trêmulas, incapaz de processar o que via. "Ana, você não deveria estar aqui." Mas a mãe de Clara ignorou a avó, focando apenas no pai. O olhar confessado carregava 1000 segredos. "Você não impediu, Lucas. Acho que é hora de todos saberem. O que você fez não pode ficar em silêncio." A tensão é palpável e, de repente, toda a narrativa parecia estar mudando de curso. O que mais estava escondido? O que Ana sabia que poderia arruinar as vidas deles? A multidão começou a murmurar, todos incapazes de entender a cena que se desenrolava. E Clara percebeu que a promessa de segredos ainda não revelados estava apenas começando. Ela se sentia em um turbilhão de emoções, entre a alegria de ver sua mãe e o terror do que poderia ser a revelação que se aproximava. Ana respirou fundo, esperando que sua voz se firmasse. "Esse foi o plano de todos nós, mas chega de mentiras. No fim das contas, você é tão culpado quanto eu." Clara se sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. O que significava aquilo? O peso daquela verdade estava prestes a despedaçar tudo, e enquanto a confusão aumentava ao redor deles, Clara percebeu que suas certezas eram como hibiscos desabrochando, apenas para serem consumidos em fogo. A noite estava apenas começando, e com cada instante, a linha entre a verdade e a mentira parecia se desvanecer ainda mais. O que mais sua mãe escondia? Ela estava prestes a descobrir que as revelações que mudariam tudo ainda estavam por vir. Clara estava em choque. A situação diante dela esquentava como um vulcão prestes a entrar em erupção. A figura encapuzada, que agora reconhecia como sua mãe, parecia um farol de luz na escuridão da confusão. "Ana, você está viva!" A voz dela tremia, uma mistura de alívio e incredulidade.
Mas Ana não podia se permitir elogios. Sua expressão era séria, firme. Precisamos falar agora, ela exclamou, olhando para Lucas, que ainda estava lutando para se manter em pé. As palavras dela cortaram o ar e o tumulto ao redor deles parecia estar em suspensão. Clara sentia a pressão no peito aumentar, como se o ar estivesse sendo sugado do lugar. O olhar dela se cruzou com o de Lúcia, sua avó, que estava paralisada, olhos arregalados, boca entreaberta. Que segredos mais estavam prestes a ser revelados? Você traiu nossa confiança, Lucas, Ana acusou, seu tom afiado como uma faca. A culpa pela morte dela não é só sua, e eu não vou deixar você arrastar Clara para essa escuridão. As palavras soaram como um ultimato. Um murmúrio começou a correr pela multidão. Cada vez mais pessoas se aglomerando, tentando entender a cena à sua frente. Clara começava a sentir um nó na garganta. Mamãe, o que você está dizendo? Que morte? O que aconteceu? A aflição sobressaía em sua voz, enquanto as lágrimas começavam a escorregar por seu rosto. O desespero de sua mãe, a tensão no ar, tudo aquilo era novo e aterrador. Ana respirou fundo, tomando coragem. Houve uma noite em que tudo mudou. Eu fui tentar proteger vocês. Eu tinha que sair, mas eu nunca deixei você, Clara. Eu sempre estive aqui, mesmo quando você não me viu. Legados, pedaços de história começaram a se encaixar. Clara não sabia se o que sentia era raiva ou alívio. Lucas olhou para Clara, seu semblante para lá de angustiado. Eu não queria que fosse assim, murmura, mas as palavras não faziam diferença. A verdade que eles mantinham em segredo agora pesava sobre cada um deles como uma rocha. Do lado de fora, a sirene ainda soava e os policiais tentavam manter a ordem, mas Clara não piscava. As informações a cercavam, deixando-a sem saber em quem confiar. Ana se virou para os policiais, erguendo as mãos, buscando a atenção deles. Eu sou a testemunha. Ele precisa ser responsabilizado pelo que fez. Beatriz, que não se contia mais, gritou. Você não vai levá-lo. Ele é meu irmão. Isso não poderia estar acontecendo. A confusão crescia a cada segundo. Como você pode proteger alguém que causou tudo isso? Ana rebateu com fervor. E Clara viu as lágrimas de Múcia escorrendo, deixando marcas na pele enrugada. A tensão explodia em pequenos estilhaços. Clara percebeu que a verdade poderia destruí-los. Sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas precisava acreditar que a dor poderia levar a alguma esperança. Todos estão culpados! Clara gritou, quebrando o silêncio pesado que pairava. Todos nós tínhamos segredos, mas é hora de pararmos e finalmente falarmos a verdade. O eco da declaração dela atravessou a confusão como um grito por justiça. E naquele momento algo mudou. Alguém na multidão começou a aplaudir, seguido por outros, até que se tornou um verdadeiro coro com os olhares, se voltando para a cena reveladora. Clara, com medo, mas determinada, decidiu que poderia escolher ser mais do que uma vítima naquela história. Quando tudo parecia à beira de um colapso,
Um dos policiais finalmente se adiantou. Precisamos que todos se acalmem. Vamos resolver isso segundo a lei. E olhou para Clara, compreendendo que ali havia mais do que parecia. A tensão no ar ainda era palpável, mas Clara sentiu uma brisa de esperança soprando através do caos. As verdades que se desenrolavam poderiam ser a chave para sua liberdade. E assim, enquanto o mundo ao redor deles ainda girava, fizeram a escolha. E essa escolha poderia mudar tudo. E antes que as coisas se acalmassem por completo, Clara se virou para a câmera e, com um olhar firme e resoluto, disse: Vocês precisam se inscrever agora. É o momento para apoiar este canal e não perder as próximas histórias que estão por vir. Esmaguem esse botão de like agora e inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. Não esperem nem mais um segundo. Compartilhem este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é fundamental e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar essa jornada. E então, no meio do turbilhão, Clara sorriu, sabendo que cada nova verdade revelada a aproximava mais de quem realmente era.